Graça e paz, amados de Deus. Pois é, eu estava já pensando já desde o final do ano passado nessa possibilidade e muitas vezes nos falta tempo, né? Lembre-se, eu sou pastor e tenho compromisso com uma igreja, uma congregação. Não sou apenas um YouTube no vivo do YouTube. Mas como eu amo dar aula, desde antes de ser pastor sempre amei teologia, sempre amei dar aula. Meu coração ele fica fervendo para compartilhar conhecimento. Deus colocou no nosso coração esse propósito. Pois é, vocês estão juntos comigo nessa? Vamos seguir nessa jornada, história da teologia. E para isto eu quero, muitos de vocês já conhecem, o livro de Roger Walson, que muitos arminianos gostam, conhecem, porque ele é um grande defensor do arminianismo nos Estados Unidos. Seus livros são traduzidos aí pela editora Reflexão. E para quem não sabe, ele é professor de História da Igreja lá nos Estados Unidos, né? Esse livro aqui, que é um clássico aí da editora Vida Acadêmica. Comprei esse livro há 10 anos atrás, li todo ele, sei que eu sei que fere a sua sensibilidade, mas eu sublinho os livros, me perdoe. Então foi um livro que eu li todo. Ele é todo sublinhado, certo? Marcado, todo o livro. São 668 páginas e Deus colocou no nosso coração o propósito de estarmos aí lendo, refletindo, comentando, lendo todo esse livro, mais de 600 páginas. Você está comigo nessa? História da teologia. 2000 anos de tradições reformadas. Nessa aula introdutória, pelo que eu estava vendo aqui, a só aula de introdução, nós vamos pegar aqui alguns vídeos, hein? Só de introdução tem bastante coisa. Perfeito? E permitindo Deus para o futuro, eu quero também começar aulas de história da igreja. História da teologia, claro, vamos perpassar pela história da igreja, sem dúvida, mas o enfoque é o desenvolvimento da teologia dentro da tradição cristã nesses 2000 anos, certo? A história da igreja, o enfoque é muito mais nos eventos, nos acontecimentos, nos episódios ocorridos nesses 2000 anos de história. Perfeito? Então vamos lá. O livro de Roger Walson, História da Teologia Cristã. Eu estou pulando aqui a apresentação, estou pulando aqui o prefácio de 2 páginas, estou indo na introdução. Se você tem esse livro e deseja nos acompanhar, é a página 13, na introdução, perfeito? Então vamos lá. Enquanto a história é considerada como os ossos secos por muitos leitores modernos, uma pequena história é sempre acolhida com ânimo e interesse. Mas afinal de contas, a história é feita de pequenas histórias. Nesse sentido, história não significa ficção ou fábula, mas narrativa. Contar a história é narrar cronologicamente as histórias, as narrativas que relatam com tanta exatidão quanto possível, segundo esperamos, os eventos, movimentos, ideias e vidas de pessoas que criaram culturas, religiões e nações. A história da teologia cristã pode e deve ser contada como se fosse uma história. Deixa eu só, agora me veio a mente que eu esqueci de falar no início. Esse aqui é um curso de história da teologia, mas é um curso livre, tá? Não vou te dar certificado nenhum não, você não vai pagar por isso também. Perfeito? Nós temos o Apoia-se, se você deseja nos ajudar de alguma maneira, abençoando o nosso canal, né? Você pode estar nos apoiando, entrando no link aí do Apoia-se, perfeito? Então é um curso livre, é só a expressão, o termo mesmo, né? Significa que vamos ter uma jornada longa aí nos nossos estudos, perfeito? Voltando. A história da teologia cristã deve ser contada como se fosse uma história. Está repleta de tramas complexas, fatos emocionantes, pessoas interessantes e ideias fascinantes. Este livro é fruto do esforço de contar bem essa história e de tratar com imparcialidade cada uma das suas tramas secundárias. Bem, essa é a proposta do Roger Walson, né? Protestante, professor de teologia, ok? Quando você também lê alguns livros de história da igreja, o autor é católico, né? Ele traz ali a visão dele como um historiador católico, obviamente, nem todos, mas muitos vão tentar defender a sua religião. E eu percebo também que nós também protestantes,
Muitos de nós, os historiadores protestantes, eles tentam, vamos usar essa expressão, passar pano em alguns acontecimentos. Quando você vai para ter, por exemplo, para um historiador católico romano, ele, por exemplo, vai tentar passar pano, vai tentar amenizar, por exemplo, a Santa Inquisição, que foi um período da história, um período terrível, onde a Igreja Católica, em nome de Deus, levou muitas pessoas para a fogueira. Não tem como negar que a Igreja Católica assassinou milhares de pessoas, perseguiu milhares de pessoas por discordar da sua fé. Aí você vem para o período da Reforma. É inadmissível, querido, me perdoe, se você tem essa posição. É inadmissível um historiador calvinista, um historiador arminiano, um protestante, enfim, ele olhar, por exemplo, a história de Calvino e dizer que Calvino não tentar passar pano e dizer não, aquela questão do Miguel Cervantes ter ido para a fogueira é o espírito daquele tempo, porque a Igreja Católica também fez isso. Peraí, calma aí, querido, em nome de Jesus. Como pastor não vou me calar não, cara. É o espírito daquele tempo, mas quem tem o espírito de Cristo não manda ninguém para a fogueira não. O espírito daquele tempo, os caras tinham a Bíblia nas mãos. Os caras estudavam, os caras discursavam acerca do Espírito Santo, acerca da pessoa de Cristo. É o espírito daquele tempo, pouco mais de 400 anos. Então lançam pessoas na fogueira por causa do espírito do tempo. Porque a Igreja Católica também fez, e daí? Isso é pra gente refletir. Então, chega a ser desonesto, me perdoe, chega a ser desonesto se eu for um calvinista somente para passar pano, para amenizar o meu herói, o meu teólogo preferido, e amenizar um erro dele e dizer que era o espírito do tempo. Mas eu reafirmo e digo, quem tem o espírito de Cristo pensa diferente, tá? O evangelho era válido também há 400 e poucos anos atrás, queridos. Então essa ideia de passar pano é a mesma coisa. Eu sou arminiano. Se Armínio tivesse mandado alguém para a fogueira, eu não poderia estar aqui passando pano. Então Roger Russell, ele se propõe a ser imparcial, porque muitas vezes nós nos tornamos parciais, queremos amenizar episódios que nos constrangem, que nos causam vergonha. Essa que é a verdade. O episódio Calvino versus Miguel Cervantes nos causa constrangimento, é vergonhoso. Quando você vai para um livro de história da igreja, ou história da teologia de cunho católico, o historiador católico desce a madeira. Certo? Claro que vai descer a madeira. Está errado mesmo, está errado, tem que falar. Né? Então, seguindo aqui. Existe um denominador comum que percorre toda a história da teologia cristã e une as pequenas histórias em uma única e grande narrativa do desenvolvimento do pensamento cristão. É o interesse que todos os teólogos cristãos, profissionais e leigos têm pela salvação. O gestor redentor de Deus de perdoar e transformar os pecadores. Sem dúvida, outras preocupações entram em jogo no decurso da história, mas aparentemente o interesse em compreender e explicar adequadamente a salvação subjaz a quase todos os outros. Um historiador contemporâneo da teologia afirmou com razão que geralmente o teólogo encontra nos problemas da soteriologia, que é a doutrina da salvação, o alicerce sobre o qual edifica todas as suas opiniões doutrinárias. A história da teologia cristã, portanto, é a história da reflexão cristã sobre a salvação. Alguns vão dar aula, por exemplo, sobre a história da teologia, colocando como história do pensamento cristão. A história da teologia cristã, portanto, é a história da reflexão cristã sobre a salvação. Inevitavelmente também envolve reflexão sobre a natureza de Deus e da revelação que ele faz de si mesmo na pessoa de Jesus Cristo e sobre muitas outras crenças ligadas à salvação. Na realidade, porém, tudo se resume na salvação, o que é, como acontece e quais os papéis a ser desempenhados por Deus e pelo homem para que ela se concretize. Essa preocupação com a salvação ficou evidente principalmente nas etapas formativas e reformativas do desenvolvimento da doutrina cristã. Os grandes debates sobre o que se deveria crer em relação a Deus, Jesus Cristo, ao pecado e à graça que consumiu a atenção dos primeiros pais da igreja entre aproximadamente 300 e 500, basicamente, visavam resguardar e proteger o evangelho da salvação. Aí você percebe, né? No que diz respeito à igreja, o desenvolvimento teológico acerca da cristologia, a respeito da pessoa de Cristo. Você vê ali o grande embate, né, no Concílio de Nicéia, no ano 325, Constantino reunindo ali os bispos
na cristandade para definir essa questão ariana, né? Ario ensinava e dizia que Jesus teria sido criado, né? Aliás, aceita o grupo religioso que repete os mesmos erros de Ario hoje em dia são os Testemunhos de Jeová, negando a divindade de Cristo. Então você percebe, estávamos no século IV e ainda, certo? Ainda a cristologia estava em formação, certo? Temos ali uma definição bem clara acerca da pessoa de Cristo, que ele de fato é Deus, em 325, aí veio o ano 381 no Concílio de Calcedônia, para reafirmar algumas posições também acerca da pessoa de Jesus, do Espírito Santo. Então você vê, os primeiros 300, 400, 500 anos na história do desenvolvimento da teologia foram para isso. E quando você para pensar, caramba, 500 anos, 400 anos para definir todo o pensamento ali. E detalhe, as bases. Porque no decorrer dos 2000 anos de história, os debates vão prosseguir. Com Agostinho, certo? Vai prosseguir na questão da reforma protestante, no Sola Escritura. Lutero aí rompendo com o romanismo. A ideia de que Sola Escritura, as Bíblias na mão do povo, o povo, o leigo, o indivíduo comum, tendo acesso às escrituras e à interpretação. Isso foi uma ruptura que chocou, que mexeu com as bases do catolicismo, né? Então, às vezes a gente fica pensando nisso, né? Caramba, eu sempre digo o seguinte, imagina se você tivesse uma máquina do tempo, meu nobre. Imaginou? Aí se você colocasse lá na máquina do tempo, quero voltar ao ano 120 da era cristã, quero ir em Antioquia, ou ano 150, Alexandria. Aí você iria numa igreja oriental, uma igreja do Ocidente, norte da África, Hipona, por exemplo. Você iria perceber que o cânon, cada igreja tinha um cânon. Cada igreja tinha os seus livros, não havia um consenso. Isso levou mais de 300 anos para nós termos aí aproximadamente um cânon que nós conhecemos, com os 27 livros do Novo Testamento que nós temos na nossa Bíblia. Então imagina, você chegaria então na igreja da Síria no ano 200, voltasse num tempo e chegasse para o pastor e perguntasse quais são os livros que você tem aqui. Provavelmente você iria ficar chocado, porque ele talvez conhecesse ou até mesmo desconhecesse livros como Apocalipse, Tiago, 2 Pedro, Judas, provavelmente não estaria no cânon. Provavelmente algumas epístolas ali que nós consideramos como epístolas autênticas de Paulo, como Filipenses, Colossenses, possivelmente não estivesse no cânon daquelas igrejas. Então note bem, não havia consenso. Isso, quando você para pensar que em mais de 300 anos não havia consenso de quais livros eram canônicos, inspirados, isso funde a cabeça de muitos pensadores, de muitos estudantes, né? Aliás, existem livros que quase entraram para o cânon dos 27, que eram muito estimados pela igreja, por exemplo, como a Epístola de Barnabé ou a Epístola de Pastor de Hermas. Quase por pouco esses livros, e muitos cânones de muitas igrejas, esses livros eram admirados e tidos como palavra de Deus, assim como as epístolas paulinas. Isso é interessante, né? A gente refletir sobre isso, né? E todos nós sabemos que o que vai definir, provavelmente a gente vai chegar lá ainda, o que vai definir aí o estabelecimento do cânon é a heresia de Marcion, né? Alguns livros grafam Marcion, outros Marcião, né? Foi um dos grandes hereges aí, gnóstico, né? Que tinha o seu cânon particular, rejeitava o Deus do Antigo Testamento, dizia que o Deus apresentado, revelado no Novo, não era o mesmo do Antigo. Então qualquer aspecto judaico ele rejeitava o Evangelho de Mateus, muitas epístolas paulinas. Então ele era, digamos, um dos grandes antissemitas, digamos aí, dos primórdios, né? Mas enfim, vamos
continuar aqui. As divisões que ocorreram dentro da cristandade na sua teologia durante o século XVI e que levaram às reformas protestante e católica na Europa deveram-se, em grande parte, às diferentes interpretações do Evangelho. Em outros períodos, a questão da salvação, de tudo que está ligado a ela, de como se deve guardá-la e protegê-la, ficou relegada ao segundo plano. Enquanto os líderes e teólogos da igreja debatiam outras questões, se esforçavam para descobrir as respostas de outras perguntas. Mesmo nessas ocasiões, no entanto, o eco da preocupação com a salvação propaga-se através das reflexões e controvérsias teológicas. Não seria justo impor um tema rígido de preocupação com a salvação para cada teólogo e período da história da teologia, de modo que, em certos momentos, esse tema será o grande destaque desta narrativa, e em outros será praticamente imperceptível. Mas e quanto à teologia? Assim como no caso da história, muitos leitores modernos estão convencidos de que ela é necessariamente enfadonha, desinteressante, impraticável, extremamente distante da vida cotidiana e mesmo do viver cristão. Stanley Grass e eu, em livro anterior, tentamos corrigir essa impressão errônea. Eu concordo com o Roger Walson nesse aspecto. A maioria da igreja, a maioria dos irmãos, dos cristãos, tive isso na prática, como pastor eu vejo, não adianta como negar, não se interessam por teologia. Aqui na igreja eu já coloquei duas turmas, né? De 5 anos para cá, formei 2 turmas de básico em teologia. Mas como é esse básico em teologia? Na minha opinião, é nada mais, nada menos do que uma EBD melhorada. Nós não entramos em assuntos, eu até tento, né, mas com muito cuidado, para não confundir. Por que eu entro com cuidado para não confundir? Eu entro em questões que são tratadas dentro de uma sala de faculdade, eu tentei levar para o básico de teologia lá na minha igreja para os irmãos. Uma turma de 10, uma turma de 8, no máximo. Né? Eu lembro que a primeira turma eu comecei com 17 alunos. 1 mês, 2 meses depois, já tinha desistido 10. Por misericórdia, consegui levar o curso um ano e meio, era uma aula por semana, de 2 horas. Pois é, apenas 7 pessoas se formaram. Você entende? Complexo. É uma EBD, um curso básico de teologia ministrado em nossas igrejas, é uma EBD melhorada. Quase não tem diferença. Eu não posso me aprofundar em temas mais profundos. Por quê? Porque os irmãos estão ali, eles entendem que já é o máximo ele estar fazendo aquele básico. A maioria deles pensa assim. Já é o suficiente, é o máximo. Você ter que ainda comprar livros para continuar os seus estudos, isso não passa pela cabeça do irmão que se inscreve num curso de base de teologia. Essa que é a verdade, que eu observei isso nas 2 turmas que eu ministrei aqui. Não passa pela cabeça. Né? Um ou outro, de 10, 15, um ou outro, no máximo 2, compraram um livrinho durante 1 ano, 1 ano e meio de curso. Um livrinho que eu indiquei ali, todo aquele tempo, eu indiquei vários, centenas não, dezenas de livros. Eu indicava para eles. Então era um irmão no máximo, no muito 2, que eu comprei esse livro que o senhor indicou. E nada mais. Ninguém se aprofundou, ninguém partiu ali para uma faculdade teológica, ninguém. Então, a realidade é esta: 99% do povo de nossas igrejas entendem e acham extremamente relevante a teologia, enfadonha, chata. O povo não lê nem a Bíblia, imagina livro teológico. Então, é uma minoria que se interessa, né, por teologia. Temos aqui, no momento que eu faço esse vídeo, mais de 2.670 inscritos no canal. Nesse exato momento, hoje, dia 5 de janeiro de 2021. Pois é. Quantos vão assistir esse vídeo? Quantos? A minoria do canal. Muitos estão por N motivos, N razões, só para receber dicas de alguns livros devocionais. Quando é livro de teologia, ele olha a notificação assim, livro de teologia, só pelo título nem assiste o vídeo. Direito dele. Não interessa. Interessa talvez se o pastor, se esse youtuber aqui colocar alguns livros de devocionais que me interessam. E isso, detalhe, isso não significa que ela vai comprar o livro e vai ler. Então, o Roger Walson está certo. Infelizmente,
É triste, é muito triste, lamentável. Daí você vê o porquê, a razão de tanta gente no engano, né? Até mesmo líderes despreparados, supostos professores bíblicos despreparados, sem conhecimento, pastores. Isso é inadmissível, isso é lamentável. Foi feita já pesquisa acerca disso. 50% dos pastores, mais de 50% dos pastores que estão nos púlpitos hoje nunca leram a Bíblia toda. Como é que pode isso, cara? Como é que pode o cara levantar, ordenar o cara nunca leu a Bíblia. O cara nunca leu a Bíblia toda. É como você contratar um pedreiro para sua casa, você vai fazer a laje lá e ele nunca fez. Ele nunca virou uma laje, como é que pode? Ele só fez trabalhos de pintura. Vou testar pela primeira vez na tua casa. Nunca fiz. Não sei se você confiaria que uma pessoa fizesse isso, né, na sua obra. Mas tem gente que se senta para ouvir um cara que nunca leu a Bíblia. Triste, né? Eles mais aqui. Mas quanto à teologia, assim como no caso da história, muitos leitores modernos estão convencidos de que ela é necessariamente enfadonha e desinteressante, impraticável, extremamente distante da vida cotidiana. Aí eu dou um pulinho aqui. A teologia é inevitável na medida em que o cristão ou qualquer outra pessoa procura pensar de modo coerente e inteligente a respeito de Deus. E não somente é inevitável e universal, como também valiosa e necessária. Sem reflexão formal a respeito do significado do Evangelho, da salvação, que é parte da teologia, ele se degeneraria rapidamente para a condição de mera religião folclórica e perderia toda a sua convicção de verdade e sua influência sobre a igreja e a sociedade. Aos leitores que não acreditam na importância e no valor da teologia, recomendo meu livro anterior, Quem Precisa de Teologia? Um convite ao estudo acerca de Deus e de sua relação com o ser humano, da editora Vida. Interessante esse livro aqui, não tem não. Do ano 2001, Quem Precisa de Teologia, de Roger Walson. É verdade, a importância dos pensadores, dos primeiros pais da igreja, dos primeiros sistematizadores das doutrinas cristãs é enorme. O cristianismo passou pelo perigo de ser mais uma religião, mais uma seita oriunda do judaísmo, graças aos teólogos, graças aos pais da igreja, que começaram a sistematizar o sistema de doutrina da igreja. Então a igreja, a fé cristã deixou de ser apenas uma religião folclórica, supersticiosa, né? Muitos olhavam, né, a religião cristã como uma superstição, para ser uma religião com bases, com solidez, com fundamentos, certo? Além das escrituras sagradas, pensadores refletiram, né? Me perguntaram numa live, opinião minha, tá? Qual seria o maior teólogo de todos os tempos? E simplesmente para mim não é Armínio, tão pouco Calvino, tão pouco outros teólogos que você pensa aí. Na minha opinião, em primeiro lugar, é Tomás de Aquino, cara. Caramba, eu tenho aqui atrás a Suma Teológica dele ali, uma obra fantástica, entendeu? Um cara interessante, que a Suma Teológica foi escrita para iniciantes nos estudos teológicos, mas você pega hoje para ler, caramba, parece que são artigos que você está fazendo um mestrado, um doutorado em teologia, mas você vê como eles refletiam, como eles levavam a sério o pensamento teológico. Tomás de Aquino escreve uma obra daquela em 6 volumes para estudantes iniciantes. E quando a gente vai estudar, hoje, a gente pega extremamente complexa a filosofia e a teologia dele. Em segundo lugar, na minha opinião, o maior teólogo de todos os tempos é Agostinho, tá? Esses caras, devemos muito a esses caras na formação do pensamento. Não significa que eu concordo com tudo que Tomás de Aquino fala. Não concordo com, por exemplo, com a questão dos sacramentos dele, né? A Igreja Católica, na sua doutrina da transubstanciação em relação à Eucaristia, Santa Ceia, se baseia na filosofia dele para dar margem a essa heresia de que os elementos no momento da ação e de graça da Eucaristia se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Por quê? Porque ele vai trazer esse ensinamento ali na sua teologia, fundamentado na filosofia de Aristóteles. Então, note bem, não concordo com isso, claro que não. Mas não tenho como negar, o cara era gênio. Não tem como negar.
A gente tem que ser humilde para reconhecer isso. O cara, né, teve erros na sua formatação do sistema teológico, contudo, não se deve ignorar essa obra. A mesma coisa, eu sou arminiano. Eu não posso negar a importância e relevância de Calvino, embora eu não concorde com a sua soteriologia. Pô, que isso? O calvinista, honesto, inteligente, ele não pode ignorar 1.500 páginas, 1.500 páginas, os 3 volumes da obra de Armínio. Ele não tem nada a dizer, Armínio não tem nada a dizer na contraposição do pensamento calvinista. Não, eu ignoro, não vou ler não, ele não tem nada a dizer. Pô, tá de brincadeira, né? Lamento, se você pensa assim, você não estuda teologia não. Você é apenas uma pessoa que está restrita a apenas a sua confissão teológica. Então, você com certeza não vai dar like nesse vídeo e só vai ficar lá no point calvinista ou point arminiano. Quem pensa dessa forma, quem é arminiano, entende que Calvino não tem relevância. Temos que ter essa maturidade. Maturidade é a palavra-chave. Certo? Por isso que eu não botei no nome desse canal point arminiano. Nem point calvinista. Nem point da teologia católica. Tão pouco. Ponto teológico. A gente precisa estudar os pensadores. Né? Há muitos livros sobre a história do pensamento e teologia cristãos escritos em diversos níveis. História do cristianismo também são numerosas e facilmente disponíveis. O presente volume não tem o propósito de substituir nenhum deles, mas antes fazer nova contribuição à coleção. Sem querer atribuir a este livro a qualidade de exclusivo, diria que são poucos os livros sobre o assunto que podem ser lidos por pessoas comuns, aquelas que têm pouco ou nenhum conhecimento da história e do desenvolvimento da teologia cristã. Este livro foi escrito para leigos e estudantes cristãos sem qualquer noção teológica e também para pastores e cristãos interessados em uma recapitulação da teologia histórica. Então, eu tenho outros livros de história e teologia, do Gerald Bray, né? Eu até pensei em estudar por ele, mas eu percebi que embora tenha menos conteúdo, eu percebi ele muito mais direto, objetivo, um linguajar fluido, não significa um linguajar de muito iniciante, né, superficial, não é isso, mas eu percebi ele bem mais prático para o entendimento no nosso diálogo, né? Por isso que eu escolhi essa obra. Ele diz mais aqui, este livro foi escrito para leigos, ok, eu li ali. Não tem a pretensão de ser acadêmico e de oferecer visões inovadoras, baseadas em pesquisa original, ou de apresentar novas propostas para o debate acadêmico. Então, é claro que é um livro acadêmico, só que ele está sendo até honesto aqui, humilde, modesto, melhor dizendo. Ele entende que um livro extremamente acadêmico apresenta novas propostas para o debate acadêmico, e não foi essa a intenção pela qual ele escreveu. A intenção dele não foi essa, mas é claro que tem uma pegada acadêmica, né? Tanto é que saiu pelo selo da editora Vida Acadêmica, certo? Vejo aqui até uma certa modéstia. Ele diz, mas é um panorama modesto dos pontos de especial interesse da teologia histórica cristã, para leitores que talvez não tenham o menor conhecimento ou noção desta história fascinante. Dentro das limitações de um livro que trata da teologia histórica, procurei, portanto, tornar este volume simpático ao leitor. Ele é quase que totalmente destituído de jargões técnicos de teologia, e nos poucos casos em que não se pôde evitar o uso, os termos são definidos com clareza dentro do contexto em que são usados. Embora consista basicamente de ideias, crenças, doutrinas, teorias, este livro procura vinculá-las a eventos concretos e pessoas reais e explicar de modo mais claro possível porque elas eram relevantes e como surgiram. Em geral, nasciam de controvérsias e conflitos a respeito das crenças e da espiritualidade cristã. Não existe nenhuma doutrina do cristianismo que tenha surgido do nada. Cada crença, isso é interessante, eu até sublinhei aqui, cada crença, quer considerada ortodoxa, teologicamente correta ou herética, e bota herética aqui entre aspas, teologicamente correta, nasceu de um desafio. Eu li certo livro do Jimmy Dow, onde ele vai dizer que é uma teoria, tá? Só uma teoria, não quer dizer que eu concorde também e que ele estava concordando. Ele jogou lenha na fogueira, botou fogo no parquinho, né? Quando ele fala isso, um dos livros que ele escreveu, Unidade e Diversidade do Novo Testamento. Muitos teólogos falam isso, né? Ele vai achar e fazer essa pergunta: será que o que nós consideramos ortodoxia hoje, na verdade, era a heresia que se tornou a vencedora no debate? Então hoje chega para nós como
ortodoxia. Eu termino essa primeira aula aí. Na próxima aula a gente continua a nossa conversa nessa introdução na história da teologia. Amém? Deus abençoe.